Boa noite. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 9. O missionário incansável. Vejam bem, muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas não têm a disposição de ir até o final. Ou seja, muitas pessoas dizem o seguinte: eu quero seguir a Cristo, mas no meio do caminho para. Aí eu pergunto, por que será? Quando a gente abre a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57, viu? Versículo 57, a Bíblia vai falar sobre 3 candidatos que estavam dispostos a seguir ao Senhor. Mas a gente vai ver se realmente eles foram até o fim. A palavra de Deus no versículo 57 de Lucas 9, todo mundo achou? Amém. Vamos ler. Diz o seguinte: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para entrar no reino de Deus. Veja bem, Jesus, ele deixa muito claro aqui que segui-lo é uma decisão radical, sem espaço para meio termo. Ou seja, eu sigo a Cristo ou não. A Bíblia vai falar que a gente não pode servir a 2 senhores. A Bíblia também vai dizer que a gente não pode amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas há um versículo interessante que Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, não precisa abrir. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, vai dizer que Paulo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então veja, em Lucas capítulo 9, versículo 57, diz o seguinte: 3 pessoas estão dispostas a seguir quem? Jesus. A primeira diz o seguinte: vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Veja bem, Jesus estava querendo dizer o seguinte: meu filho, você quer me seguir, eu não vou te dar conforto material e nem físico, porque se você quiser seguir a mim, é cruz. Ou seja, seguir a Cristo exige sacrifício, e é o que muitas pessoas não estão fazendo hoje. Não querem fazer sacrifício pelo Senhor. Ah, eu estou cansado. Ah, eu vou fazer isso. Agora eu pergunto a vocês: como é difícil se entregar para o Senhor? Mas para o mundo a gente se entrega de braços abertos. Então, seguir a Cristo exige sacrifício. Ele deu o exemplo. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Essa foi a primeira pessoa. A segunda disse o seguinte: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus insiste: deixe que os mortos sepultem os seus mortos.
Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Detalhe, é possível que nem o pai dele estava morto, certo? É apenas uma desculpa. E é o que muitas das vezes acontece. Nós colocamos desculpa para seguir a Cristo. Então veja bem, o que ele queria dizer com isso? Meu filho, quer me seguir? É o seguinte: para você me seguir, exige você colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então seguir a Cristo, primeiro, exige segundo, seguir a Cristo exige colocar o reino dos céus em primeiro. Ele é a prioridade. A gente viu isso na escola sabatina. A gente viu muito bem. Agora, quando eu falo que a gente deve colocar a Cristo em primeiro lugar, não significa que é só simplesmente a gente acordar, buscar a Cristo e o resto do dia se esquece dele. Não faça isso. Você tem que estar a 24 horas conectados com Cristo. Pronto. Vejamos bem. A terceira pessoa, acontece o seguinte: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que para segui-lo é preciso a gente ter um objetivo. A gente precisa olhar para frente. Exemplo: Pedro, quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro vai? Sim ou não? Vai. Mas o que acontece com Pedro? Mas por que Pedro afundou? Porque tirou os olhos de... Então seguir a ele é você olhar definitivamente para ele. As dificuldades vão vir, as provações vão vir, mas nós precisamos ter um objetivo: seguir a Cristo. Da mesma forma, quando a gente vai buscar o significado, quando diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O arado é algo que a gente está, como é que se diz? É onde tem, eu esqueci o nome do... É um cultivador de pé. Exatamente, ele tem que ir só para frente. Se ele se desviar, faz o quê? Erra a direção. Da mesma forma, se a gente se desviar de Cristo, a gente erra a direção. Pronto, a gente termina essa primeira conclusão. 3 pessoas estavam dispostas a seguir a Cristo, mas a gente vai dar um nome a eles. O nome que eles vão se chamar é os quase que foram. Os quase que foram, quase que eles foram. Esse vai ser o nome deles. Agora a gente vai fazer o oposto. Vamos falar de um pregador chamado Paulo. Veja, vamos supor que esse lado foi os quase que foram. Esse lado é Paulo, pregador. Agora vamos refletir em Paulo. Paulo, ele foi totalmente o oposto disso. De forma resumida, Paulo, ele foi perseguidor da igreja. Paulo encontra Jesus no meio do caminho, passa a segui-lo sem reservas até o fim e se torna um missionário incansável. Mas veja bem, Paulo, como eu disse, Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 7, todos nós vamos falar. Paulo disse o seguinte: combati o bom combate. E vocês agora? De novo, para ficar bonito, eu falo e vocês repetem. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Só ele. De novo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira. E guardei a fé. E guardei a fé. Só o Marcos que quer ir aos contrários, né? Só ele, né? Pronto, então veja bem.
Agora, quando a gente vê a caminhada de Paulo, vemos que tudo foi o oposto. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia em Atos. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Um pouco mais à frente. Amém. Atos capítulo 7. Quem tiver com a Bíblia da mesma da minha, viu? É a página 1028. Quem tiver com a Bíblia missionária. Pronto. For por aí, vai achar. Quem achou, diga amém. Amém. Pronto, gente. A gente aqui vai ver quem foi Paulo. Primeiro, Paulo ele era o quê? Perseguidor. Vamos lá. Lucas 7, versículo... Eita, é porque eu tô lembrando Lucas. Atos capítulo 7, versículo 57. Certo? Todo mundo está certo aí? Lemos assim: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Grave bem essa frase. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Vejam bem, Estevão, ele era um pregador fiel ao Senhor. Ele foi um mártir. Ele morreu fiel ao Senhor. E aqui fala que Paulo, preste atenção, aqui fala que Paulo participou da morte de quem? De Estevão. Paulo participou da morte de Estevão. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Paulo chegou a apedrejar Estevão? Não. Ele apenas participou condenando pela boca. Mata. Acabou-se. Agora veja bem. Antes, Paulo foi chamado de Saulo. Paulo foi chamado de Saulo, perseguidor da igreja. Vamos ver no versículo abaixo, do 8 em diante. Diz o seguinte: aquele dia, no capítulo 8, versículo 1 em diante. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres, lançando-os no cárcere ou na prisão. Se Marcos tivesse naquele tempo, Saulo teria pegado Marcos, teria colocado Marcos aonde? Na prisão. Então, se você puder imaginar, não imagine que ele chegava, prende eles ali. Ele não chegava assim não, viu? Ele não chegava dessa forma. Ele era cruel. Pega eles, mata, joga na prisão. Quem serve a esse Deus? Por quê? Primeiro, Ellen White diz que Paulo, ele era fariseu. Fariseu. Ou seja, fariseu se achava o quê? Perfeito, sabidão. E ele também se achava. Então, Paulo perseguia a igreja fortemente, entrando nas casas, arrastando mulheres, crianças, homens e lançando na prisão. Pronto, esse é Paulo. Agora, vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, vai acontecer a conversão de Paulo.
capítulo 9, versículo 2, a partir do 1 mesmo, diz o seguinte: Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a quem? Ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns que eram dos caminhos, tanto homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Mais forte, porque o nome de Jesus tem que ser falado de forma alta. Eu sou Jesus. Olha que bonito. Ela está se preparando para o coro celestial. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo aquela voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou no chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Eu quero que vocês gravem essa frase, a inicial: Saulo respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ameaças. Ele vai até o sacerdote e pede cartas para que quem ele encontrasse no caminho, ele prendesse. E o que foi que aconteceu? Pegou as cartas e foi embora. Durante o caminho de Damasco, Paulo ele tem um encontro transformador. O que acontece? Por volta de meio-dia, Paulo, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, ele caiu prostrado. E há uma pergunta bem interessante, porque Jesus disse o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí eu pergunto a vocês: mas Saulo estava perseguindo Jesus? Ou o povo dele? Então quer dizer que perseguir o povo dele é perseguir a? Então se tem alguém perseguindo a você, fique despreocupado, porque ele está perseguindo a? Pronto. É assim que funciona. Então, nesse momento, Saulo, os homens pegam Saulo, ele fica cego, leva ele para Damasco, mas também Deus dá uma ordem: entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Viajaram, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Pronto. Ele teve um encontro transformador com Jesus durante o caminho de Damasco. Passando a folhinha, no verso 10, quando Saulo chega em Damasco, ele encontra lá, no caso lá havia um homem chamado Ananias. Quem já ouviu falar de Ananias? Já? Ananias é um discípulo do Senhor. E Ananias, o Senhor deu uma visão a Ananias e disse o seguinte: Ananias, o mesmo capítulo no verso 10, isso. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Isso é uma visão, viu? Então o Senhor disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem ferido teus santos em Jerusalém. Parando aqui, o que é que acontece hoje? Quando alguém vem perguntar a gente sobre alguém, prestar não, ei, não prestar não, mas a gente não fala aqui da mesma forma, porque ele está falando diretamente com o Senhor. Mas, por exemplo, se Jadson vem até mim e diz o seguinte: ei, Marcos está fazendo isso, quer botar ele aí, não sei o que. Aí eu digo: Marcos não presta não, eu já ouvi falar dele. Tu presta?
Ele está dormindo. Então veja bem. Ananias está conversando com Deus. E ele começa a dizer que Saulo não presta. Em outras palavras, Saulo só sabe fazer mal aos servos dele. Aí ele diz o seguinte: e aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais sacerdotes, no verso 14, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o nome diante dos gentios e reis. Então, quando a gente muitas das vezes está desprezando alguém, Deus está dizendo o seguinte: para, porque esse é instrumento meu, para levar o que fala de que morreu e de... Gostaram, já estava se lembrando dos 10 mandamentos já, né? Quem já estudou aqui já se lembrou. Então veja bem, Ananias tem essa visão, reclama de Paulo, mas o Senhor diz o seguinte: vai, ele é instrumento meu, ele é instrumento meu. Ananias chega lá, de forma resumida para a gente adiantar, Ananias chega lá, coloca a mão sobre ele, faz uma oração e ele volta a enxergar. Só que há um detalhe. Ananias diz o seguinte: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Acabou-se. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi Veja que momento. Veja quantas das vezes a gente dá rodeio para se entregar ao Senhor. E Paulo, no seu primeiro momento que teve um encontro com Cristo, se entregou de braços abertos. Eu sou teu. E a gente dá esse rodeio todinho. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E aqui fala que já nos outros dias, depois de ele ter ficado ali, ele já estava pregando o Evangelho. E sabe o que foi que as pessoas estavam dizendo? Gente, esse aí é Saulo, o que matava, o que perseguia, o que prendia as famílias, e está aí pregando o Evangelho. Da mesma forma, acontece com a gente. Esse aí não é todo, vivia no mundo, fazia isso, mas está pregando o Evangelho. Então, depois de Paulo pregar o Evangelho, confundir a mente das pessoas, aconteceu o seguinte: queriam matar Paulo. Mas Paulo, sabendo do seu plano, correu, fugiu, mas se entregou ao Senhor. Então veja bem, de perseguidor ele vira um perseguido, por amor a... Há um detalhe interessante. Jesus diz o seguinte: vá, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. Diga aí, Marcos, Deus ele vai te mostrar como tu deve sofrer pelo nome dele. Então pronto, de perseguidor ele vira perseguido por amor a... Paulo viajou por cidades, países, continentes, pregando, discipulando, plantando igrejas, escreveu cartas que até hoje nos ajudam, sim ou não? Pronto. O que foi que Paulo foi? Enquanto alguns olhavam para trás, Paulo olhou para e seguiu até o fim. Paulo foi preso, apedrejado, naufragou, abandonado, mas não desistiu. Cristo também foi açoitado, sofreu, cuspiram nele, foi perseguido, morreu, mas não desistiu. Então, em vez de dar desculpas, Paulo disse uma coisa interessante em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E quantas vezes a gente disse isso? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Quantas das vezes a gente disse isso? Então, muitos querem seguir Jesus, mas diz o seguinte: vamos colocar algumas desculpas. Deixa eu aproveitar primeiro. Aí eu pergunto a você:
o que é que você vai aproveitar? O que é que tem nesse mundo que você vai aproveitar? Eu quero saber, me conta, porque se for bom eu quero ir também. Que eu saiba, a gente tem que viver no mundo, mas aproveitar algo que vem dele, que vem de Cristo. Outra desculpa que as pessoas usam: deixa eu resolver minha vida. Que vida? Qual é a vida que tu tens sem Jesus? A Bíblia vai falar que a gente é morto, só a vida em nós porque o Espírito está em nós. Então qual é a parte que tu vai resolver? Qual é a parte da tua vida que tu vai resolver sem Cristo? Se a gente só resolve as coisas se tiver com Ele. Terceira desculpa: deixa eu terminar a faculdade, os estudos, aí eu me entrego. Deixa eu fazer isso primeiro. Então quer dizer que você faz a mesma coisa que os 3 candidatos fizeram. Deixa eu se despedir primeiro da minha família. Não sei ou não. Deixa eu fazer isso primeiro. Primeiro tu faz a tua vontade, depois tu quer fazer a vontade de Cristo. Não dá certo. Mas entenda que Jesus, ele quer tudo da gente. Não é 50% do nosso coração. Não é 90%. Não é 99%. Ele quer 100% do nosso coração. Ele quer a gente sem reserva. Em nenhum momento Paulo hesitou da mesma forma. Cristo também não. Em nenhum momento Paulo, ele largou as coisas de Jesus. Ele largou as coisas que era contra Jesus para seguir a Jesus. Então, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: o que você hoje precisa largar para ser um missionário incansável? Qual é o pecado que está na tua vida que tu precisa largar? Será que é a bebida que tu precisa largar? Será que é a prostituição? Não fiquem assim porque a gente é só batizado. Porque muitos são batizados, mas não vivem como verdadeiro cristão. Será que é um pecado oculto? Então o que é que você precisa largar para ser um missionário incansável? Jesus, ele está chamando a gente para ser missionários incansáveis. Ele está chamando a gente para ser pessoas sem desculpas. Pessoas que não olham para trás. Não olham para trás, mas olham para frente. Ele está chamando pessoas que põem a mão no arado, mas que vai até o fim. Então, se você quer ser como... Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem ser como os quase que foram, ou como Paulo, um missionário incansável? 1 ou 2? 2. Nós precisamos ser isso. Então, nós precisamos decidir o seguinte. Novamente eu vou repetir. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí eu pergunto a você: você está combatendo o bom combate? Você está completando a sua carreira? Você está guardando a sua ou não? Saulo, lembra da frase? Saulo, ele respirava ameaça contra os discípulos do Senhor. Então vamos lá. Saulo, que antes respirava ameaças, agora estava respirando o Espírito. O que antes prendia cristão, agora estava libertando vidas para o Evangelho. Não importa quem você foi, o que importa é o que Cristo faz quando encontra você. Então, nós precisamos ser missionários incansáveis e não colocar desculpas para seguir o Senhor. Então, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus, ele venha abençoar cada um de vocês. Amém. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela mensagem de hoje, Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por nos ajudar a entender que precisamos ser missionários incansáveis e não dar desculpa, Pai, para seguir o Senhor. Nos ajuda, Pai, e todos os dias
Abre o nosso coração para aceitação em Tua palavra, meu Pai. A gente é pecador, a gente é falho, a gente erra, mas nos ajuda a viver uma forte comunhão e um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém. Nos ajuda a se preparar, não a se preparar, mas estar pronto para a Tua volta. Amém. Obrigado, Pai, pela mensagem. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade e pela Sua grande misericórdia. Nos abençoa e leva-nos em paz para os nossos lares. Que seja feita a Sua vontade sobre as nossas vidas. Nós que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.